Muito bem, deixa eu ligar aqui o meu computador aqui, para a gente começar o nosso estudo. Você pode falar com Deus, esse aí é o tema de hoje. Então nós vamos entender como é que nós podemos falar com Deus. Vamos ver como não é tão difícil como a gente pensa. Veja bem. Sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É um invento impressionante quando experimentamos falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Vocês sabem que aí foi uma invenção do Graham Bell, né? O telefone. Muito bem, depois do telefone veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial. Você já pensou em fazer uma ligação para outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara? Hoje vamos estudar sobre um telefonema sem telefone. Uma ligação grátis, direta a Deus. A oração. Nem todos têm hábito de orar, né? Sabe por que às vezes as pessoas não têm hábito de orar? Eu considero que seja pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo é a falta de alguém orientar sobre o que é a oração e sua importância. E a outra é sobre a falta da necessidade. As pessoas às vezes não sentem a necessidade de orar. Primeiro porque não conhecem o seu próprio estado. E aí acham que não precisa orar. Veja, por exemplo, como as pessoas não conhecem o seu próprio estado, o próprio estado em que se encontra. Esses dias foi feita uma pesquisa. E a pergunta da pesquisa era essa: você se arrepende de alguma coisa que você fez no passado? E que se pudesse voltar lá no passado, não faria mais de jeito nenhum? Você tem esse arrependimento? Tem essa tristeza por algo do passado? Os entrevistados, de cada 100 entrevistados, 90 disse que tem alguma coisa do passado. Eu fiz, mas não faria de novo. Mas por incrível que pareça, irmão, de cada 100, ainda tem 10 que diz que não se arrepende de nada do que fez no passado. Você já imaginou? 10% são tudo perfeitos, não tem nenhum defeito, nunca cometeram um pecado. Isso não existe, gente. É a falta de saber sobre si mesmo. Porque todos nós somos pecadores, e o pecado é algo vil, mau, horrível, desgraçado, miserável. Como é que a pessoa ainda acha que não tem nada do que se arrepender do passado? Todos nós já erramos no passado, irmãos. Todos nós somos tendenciosos a errar hoje, errar amanhã e errar todos os dias. É Cristo que nos acompanha, que nos ajuda, para a gente ter força e não cair nas tentações que virão. Mas elas vão vir todos os dias. E muitas vezes nós caímos. Então nós precisamos acreditar mais na oração, no seu potencial, na sua importância, na sua relevância, para que por meio da oração nós possamos nos tornar mais fortes e mais preparados para os embates do dia a dia. Por isso vamos estudar sobre oração hoje. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Não. Assim não. Eu quero aqui, ó. A oração pode ser individual ou pública, em voz audível ou apenas mentalmente, sem proferir as palavras. Podemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede, como vida, paz, saúde, família, amigos e etc. Juntamente com a oração, deve estar a fé em Deus como nosso amigo que pode nos ajudar. Nós vimos ontem que Deus é nosso amigo, não foi? E que nós saímos daqui dispostos a lutar para sermos também amigos de Deus. E através da oração vamos ter esse diálogo. Não responda, mas você tem um amigo com quem você gosta de conversar bastante? Quando encontra aquele amigo, aí haja conversa, e é conversa. E aí vão lembrar de coisas antigas, de coisas atuais, de coisas planejadas para o futuro. E não falta assunto. Então, sendo nós amigos de Deus, certo que Ele já é nosso amigo, o que não vai faltar é assunto para a gente conversar com Ele nas nossas orações. Muito bem, primeira pergunta. O que os discípulos pediram a Jesus?
Vocês sabem que os discípulos, eles pediram para Jesus muitas coisas, várias e várias coisas. Eles tiveram muito tempo juntos, foram 3 anos e meio. E eles conversaram muito, estiveram juntos, viram Jesus fazer muitas curas, milagres, proezas. Mas teve um dia que eles pediram uma coisa para Jesus, bem específica, e Jesus deu de pronto. Olha só, esse texto está em Lucas, no capítulo 11, o verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar, ele é Jesus, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja bem, João aqui é João Batista. João Batista veio primeiro, um pouquinho primeiro do que Jesus. Eles têm a mesma idade, com a diferença de 6 meses, de um para o outro. Eles eram primos. A profecia bíblica dizia que alguém viria na frente preparando um caminho para Jesus. Como assim? Alguém viria na frente dizendo que Jesus ia chegar, que tipo de mensagem ele trazia, qual era o propósito, qual era a importância, quem devia aceitar e tal. Isso aconteceu. João Batista veio na frente, preparou um caminho, avisou as pessoas que se preparassem, que Jesus viria e tal e tal. E nessa pregação de João Batista, ele fez vários discípulos. A palavra discípulo, lá do grego, quer dizer aprendiz, alguém que está aprendendo com alguém. Então, João Batista fez vários discípulos, andavam com ele, ouvindo as suas pregações, preparando para receber Jesus, o Messias. E aí, de certa forma, eles, como alunos de João Batista, aprendizes com João Batista, foram chamados de discípulos de João. E João ensinou esses discípulos a orar, a falarem com Deus, a buscar a Deus através da oração. Então, os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, sabiam dessa conversa de João Batista com os seus discípulos, respectivamente. E eles entenderam que, assim como João ensinou os seus discípulos a orar, eles entenderam que Jesus deveria ensinar os seus discípulos também a orar. Por isso eles viram Jesus orando, e aí eu imagino que enquanto Jesus orava, eles ficaram entre eles. Quando ele terminar essa oração, nós vamos pedir para ele nos ajudar, nos ensinar a orar também. Igual João ensinou para os discípulos dele. Tá certo. E eu imagino que Jesus orou uma oração longa, ali buscando a Deus, buscando o Pai. E quando ele terminou de orar, aí eles disseram isso aí: Mestre, Jesus, ensina para nós também. O mesmo que João Batista ensinou para os discípulos dele. Nós queremos aprender a orar. Nós achamos que orar é importante, é relevante. O Senhor nos ensina? E aí Jesus ensinou. E quando Jesus ensinou, ele ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser feita todas as vezes a mesma oração. Ela é um modelo de oração. É como quem diz assim: vou lhe dar uma dica aqui para você ter uma noção como é que a gente ora. E aí ele ensinou dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, o primeiro passo de uma oração, exaltar a Deus. Começar exaltando aquele que é grande, que é poderoso. E aí nessa oração ele fala do pão nosso de cada dia. É uma coisa que nós precisamos diariamente. Exalte a Deus. E Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia. Nós precisamos nos alimentar. E se o Senhor não nos der, nós vamos ter dificuldade. Aí ele fala do reino de Deus naquela mesma oração. Venha o teu reino. Ou seja, nós precisamos de Deus, precisamos da manutenção diária que vem de Deus, precisamos do reino que é de Deus. Na mesma oração ele fala do perdão que também vem de Deus. Na mesma oração ele fala do relacionamento com o próximo, porque ele disse: Senhor, se eu buscar o meu perdão no Senhor, o Senhor me perdoar e eu estiver legal, beleza, eu preciso perdoar o próximo também. Então, uma oração é isso: falar com Deus, falar de mim e falar dos outros ou pelos outros, das coisas mais básicas da vida. Então, por isso não é necessário que a gente ore somente as mesmas palavras ditadas no Pai Nosso. Você pode dizer? Pode, não é pecado não. Mas é preciso abrir mais o coração e dizer a Deus o que está sentindo. Estou com dor, estou desempregado, estou com sede, estou com fome, vou fazer uma viagem, preciso de segurança, que o Senhor me guarde, abençoe meus filhos, minha esposa, meu esposo, meu trabalho, meu patrão, meu vizinho, meus amigos, os professores da escola onde eu estudo. Tudo que passar na sua vida, você deve contar para Deus através da oração, conversando com Deus, em silêncio, só no coração, lá no seu quarto,
ou falando em voz alta. Não é recomendado orar gritando, pulando, fazendo irreverência, não, porque aí não é. Fazem muito por aí, mas não é a recomendação da palavra de Deus, né? Fazem porque eles querem fazer, a gente respeita, mas nós aqui não podemos ensinar assim, porque a palavra não ensina assim. Nós temos que ensinar conforme está escrito. Ok? Então, o que foi que os discípulos pediram para Jesus ensinar para eles? Orar. Estou dando aqui algumas dicas, mas vamos dar mais dicas no decorrer do nosso estudo. Muito bem, agora, quando a gente vai orar, a gente deve orar em nome de quem? Vocês têm observado as orações feitas aqui na igreja? Como é que as orações terminam? Concluídas, como é que elas são concluídas? Sempre a pessoa que está orando, diz que está orando em nome de alguém. Vamos ver em nome de quem? De acordo com o texto. Jesus estava ensinando, aqui é João capítulo 14, um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Jesus está dizendo que quando a gente for orar, a gente vai estar falando com Deus, com o Pai. Tudo que nós estamos contando é para o Pai. E no final dessa oração nós vamos dizer para o Pai que tudo que nós pedimos foi em nome do Filho, em nome de Jesus. É como se fosse assim: eu não tenho mérito para nada, sou um pobre coitado, mas preciso assim acessar uma repartição pública para conversar com a autoridade. E aí, puxa vida, se eu chegar lá assim, ele não sabe nem quem é eu, não vão nem me receber lá na recepção, não dá certo. Ah, já sei. Então eu vou falar aqui com a Raila, que ela trabalha lá, que ela é amiga da turma lá do governador, lá do prefeito, lá de fulano e tal, enfim. E aí ela vai fazer uma ponte entre a autoridade e eu. Aí, por meio dela, eu entro lá com facilidade. Ela facilita para mim as coisas. Eu não sou digno, mas ela criou essa possibilidade para mim. Aí eu vou lá e volto tão feliz. Raila, obrigado, viu, deu certo, beleza. Eu vejo que foi ela que me possibilitou essa conquista, não foi eu mesmo. Então, no mesmo caso aqui é com Deus, porque nós não pecamos contra Deus. Lá no Éden, os nossos primeiros pais não pecaram, Adão e Eva. E aí nós saímos pecando aí à torta e à direita por conta de Adão e Eva terem pecados, né? Tomamos decisões erradas por conta de que nós aprendemos essa hereditariedade, herdamos, e aí nós não ligamos muito e saímos pecando. E aí nós magoamos o coração de Deus. Deus poderia não nos receber, mas por causa de Jesus, Ele nos recebe. Aí eu vou lá e digo: Deus, eu pequei, Senhor, estou morrendo de vergonha, que coisa, me perdoa, Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance. Eu não mereço não, sou pecador, minha natureza é forte, sou horrível. Mas Jesus morreu por mim na cruz. E Ele disse que eu podia falar contigo em nome dEle. Então, em nome de Jesus, me perdoa. E aí Deus olha para Jesus Cristo e o seu sacrifício diz: realmente, eu amo o meu filho e amo aquele pecador. Então, por causa do sacrifício de Cristo, que Ele aceitou, que Ele concordou, Ele está perdoado. Aí passa uma borracha ali, apaga o meu pecado e me dá uma folha em branca, com mais uma chance de eu escrever uma história mais bonita naquela nova página que Ele me entregou. Então, por isso que Jesus disse que quando nós estivermos orando, tudo devemos pedir em nome dEle. Ele disse: em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, os méritos não são nossos. Todos os méritos são único e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Não tem necessidade da gente trilhar qualquer outro caminho, senão o caminho da cruz, e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente, porque Ele está vivo e sabe de todas as coisas. A gente respeita qualquer outra crença, qualquer outro estilo de vida, qualquer outras ideias, a gente respeita todas as pessoas com suas diversas crenças e credos, mas nós temos o dever de ensinar o que está escrito. E o que está escrito é o quê? Isso daí. Eu não posso ler isso aí com vocês e explicar outra coisa, senão vocês não vão ter confiança. Vão dizer assim: eu não queria falar nada não, porque quis ser educado, mas eu vi lá no texto uma coisa e o Paulo explicou foi outra. Aí você não vai vir amanhã, você não confiou, você não viu nada certo, viu tudo, né? Tirando vantagem, querendo enrolar. Não, aqui não pode fazer isso não. Muito bem, terceira pergunta. Agora, devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Quando nós orarmos, normalmente é pedindo alguma coisa, que alguma coisa boa aconteça.
Mas o olhar de Deus sobre as coisas é de um jeito e o nosso é de outro. Então o ideal é que alguém prevaleça nessa oração, nesse pedido, nessa comunhão. Então, ao orar, devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Vamos ver o texto? Olha só, Jesus disse, esse texto aqui, irmãos, de Mateus 6,10, ele está dentro da oração do Pai Nosso. Jesus disse assim, ó, vocês oram dizendo assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade não é a vontade do ser humano não, viu? Se você tiver dúvida, é só olhar para cá, venha o teu reino. De quem é o reino? De Deus. Então ele dá sequência, venha o teu reino, o reino de Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Jesus disse que nós temos que nos conformar não com a nossa vontade, mas com a de Deus? E disse mais, a vontade de Deus, ela é tão soberana, tão suprema, tão importante, que ela deve ser absoluta no céu e também na terra. Porque, irmãos, às vezes a gente quer algo para a gente com tanta ansiedade e Deus está olhando e dizendo assim, isso aí não dá certo para você. Para os que são pais e mães, já tiveram um dia que dizer não para o filho que queria tanto uma coisa, mas essa coisa não era legal para eles e vocês barraram e não fizeram a vontade do menino, fizeram a vontade de vocês porque não era seguro fazer a vontade do menino? Quantas vezes você já viu um dos seus filhos brincando com a faca de mesa? Você deixou ele ficar brincando com a faca o dia todinho? Menino, meu Deus do céu, me dá essa faca, isso aqui é um perigo. Inclusive meu irmão mais novo, uma vez ele estava brincando com a faca. Meu pai, ele mexe com gado, com capim, com animais, e lá em casa tem muitas facas de cortar capim e tal. E meu irmão pequeno, mais novo, brincando com a faca grande. A mãe viu, Luciano, pelo amor de Deus, me dá essa faca, isso é um perigo, meu filho. Pegou a faca e guardou e não deu mais detalhes. E ele, inocente, a minha mãe disse que a faca era um perigo. Demorou um pedaço, ele estava lá procurando, mexendo por lá, ele deduziu que ela tinha escondido em algum canto. E aí, o que você está procurando aí? Mas eu estou procurando o perigo, porque era a faca, né? Ou seja, a minha mãe não podia dar o perigo para ele, né? Então, é melhor que prevaleça a vontade dela do que dele. Já viram aqueles testemunhos quando acontece um acidente aéreo, um ônibus interurbano, intermunicipal, faz viagem, tomba, cai, morre todo mundo, e depois vem as entrevistas das reportagens. Olha, eu ia viajar nesse ônibus, mas cheguei na rodoviária, o ônibus acabou de sair, e eu fiquei chateada, decepcionada, puxa, perdi o ônibus. Mas perdeu o ônibus porque Deus não queria que você fosse naquele ônibus. Viu como a nossa vontade às vezes não é legal? Então, quando orarmos, é melhor dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus vai ser sempre melhor para nós. Podem ter certeza. Muito bem, vamos avançar. Agora, quando é que Deus nos ouve? Tem um momento que Deus nos ouve de prontidão, que é uma bênção. E há outros momentos que Deus não leva em conta, não ouve aquilo que nós falamos. Que momento é esse? Olha só o texto bíblico. Quem falou essas palavras foi o profeta Jeremias, está no capítulo 29, verso 12 e 13. Na verdade, aqui nós vamos ficar com o 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis. Em que condição? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus está dizendo, vocês me invoquem, vocês me busquem de todo o coração, que eu me deixo ser encontrado por vocês, que vai dar certo, que vai ser uma bênção, mas temos que buscar de todo o coração. Para Deus a gente não faz nada parcialmente, para Deus é tudo ou nada, é tudo ou nada, não tem essa questão de fazer pela metade, fazer parcial. Para Deus é total, é o todo, porque Ele é digno, Ele merece, Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Nós não podemos fazer pela metade. Agora, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de saber o que é buscar de todo o coração. Eu não vou constranger vocês, eu não vou pedir para vocês levantar a mão, não vou deixar vocês nem saia justa não. Mas só pense aí no que eu vou dizer e imagine aí se você já passou por isso.
Se você levantar a mão, pode você ficar constrangido, então não vou constranger você. Mas alguém aqui nesse auditório, eu me arrisco a dizer, que se não todos, mas uma grande parte, já viveu assim uma grande paixão por alguém, na juventude, na adolescência, mas só pensa naquela pessoa, só pensa no outro, né? Sonha acordado com o outro, quer estar ligando para o outro direto, olha na rua, todo mundo que vê, todos os rostos é o rosto daquela pessoa, só pensa no outro. Não levante sua mão não aí, mas eu sei que você já passou por isso. Já passou. Vocês não são do outro planeta. Aqui todo mundo é daqui mesmo. Porque no outro lugar que eu fui acolá tinha um pessoal que era assim, tudo apaixonado. Então é disso que Jesus está falando aí por intermédio do profeta Jeremias. De todo o coração. Quantas declarações de amor você não já fez? Lá para seu namorado, lá no passado, quando era adolescente, jovem, não sei, depois de casado, com o marido, com a esposa. Aquela coisa boa, gostosa, parece que tudo favorece, o ambiente é outro, parece que até o ar que respira, desse jeito. Então é disso que o profeta está falando. Quando vocês me buscarem de todo o coração, vai dar certo. É assim que Deus ouve as nossas orações. Já pensou Deus atender uma oração do desinteressado? Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Tão desanimado, tão sem plano, tão sem ânimo. Então não é para ser assim. Realmente Deus quer que nós sejamos mais intensos. E Ele nos abençoa com toda intensidade. Ok? Então, quando é que Deus nos ouve? Quando me buscarde com todo o vosso coração. É desse jeito, irmãos. Vamos para frente. Agora, quando é que uma oração se torna abominável? A palavra abominável vem de abominar, reprovar, descartar, não gostar, deixar para lá. Então, existem alguns momentos que a oração feita por alguém em algum lugar, para Deus se torna abominável, reprovada, descartada, não levada em conta. Agora, quando é que isso acontece? Que a minha oração vai se tornar desse jeito. Olha o que disse o sábio Salomão. Ele disse, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aí agora vem a pergunta, que lei é essa? Porque aqui o texto disse que os que desviam os seus ouvidos de ouvir a lei. Eu não sei se vocês lembram, mas no domingo nós lemos um texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que lá Deus apresenta algo interessante. Não sei se você vai lembrar, mas eu vou dizer para você de novo. Lá diz assim, feliz são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam o quê? A palavra de Deus, não foi? Nós não aprendemos isso no domingo? Então agora Deus está dizendo, feliz é o que lê, feliz é o que ouve. E o que dizer do que desvia os ouvidos de ouvir? Pela lógica a resposta já está dada. Feliz é o que ouve. Aí o outro não, o outro desvia o ouvido porque não quer nem ouvir. Então se feliz era o outro, esse que desviou o ouvido para não ouvir, o que acontece com ele? Até a oração que ele faz é reprovada, porque ele está sendo egoísta. Ele ora só no dia que ele tem algum interesse, mas ele não quer ter amizade com Deus, ele não quer amar a Deus, ele não quer servir a Deus, ele não quer nem ouvir a Deus. E quando a palavra de Deus fala lei, lei no hebraico é Torá, e Torá no hebraico era os 39 livros do Antigo Testamento, ou os primeiros 5. Nos primeiros 5, se alguém estudou os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele tem informação suficiente sobre Deus
para ele não querer mais ficar longe de Deus. E nesses primeiros 5 livros está lá a lei de Deus, que são também os 10 mandamentos, que você conhece. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. Honra teu pai e tua mãe. Então, o resultado, pode ser considerado os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Penta, que vem de 5, os 5 primeiros, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento todinho. Com a chegada, o advento do Novo Testamento, ele também faz parte da lei ou Torá. Então, em resumo, o sábio Salomão está dizendo assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até sua oração será reprovada, abominável. Deu para entender isso? Então, quando a gente se esquiva, quando a gente foge, quando a gente evita, quando a gente não aparece para as coisas de Deus, é certo que Deus não está feliz com isso. E a minha oração seria uma oração egoísta, porque eu tão somente estou querendo algo de Deus, mas não quero contactar com Ele. Então, em que situação uma oração será reprovada por Deus? Quando nós desviamos o ouvido de ouvir a sua lei ou a sua palavra, como você queira. Gente, até aqui tudo claro? Nenhuma dúvida, vocês têm certeza? Eu sou muito preocupado com dúvidas, porque se ficar uma única dúvida, ela pode te atrapalhar. Não é para ficar dúvida. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas pequenas, com os detalhes. Você vê um navio gigante, né? Bem grandão, 4.000 pessoas dentro daquele navio, fazendo um cruzeiro aí, cortando os mares e oceanos. Aí sabe o que é que derruba aquele navio? Uma coisinha pequena, que ao olho de todos não se vê, está lá embaixo. E aí vai fazer aquele navio perder o seu rumo. O que é que causa às vezes um acidente na estrada? É às vezes coisas invisíveis, um buraco. Você vem, um carro bem grandão, bate no buraco, perde o controle. Então, cuidado com as coisas pequenas. Então, a dúvida pode ser pequena como for, mas você não pode ir para casa com dúvida, a não ser que você queira. Então, eu sempre vou estar falando isso para você. Surgiu uma dúvida, não entendi. Levanta a mão. Deixa você no prego, entendeu? Então, pense nas coisas pequenas também. Então, pode surgir uma dúvida pequena como seja, mas não deixe ela ir para casa no seu coração. Muito bem, 6ª pergunta e penúltima por hoje. Agora, ao orar, como devemos pedir? Quando estivermos orando, como deveremos pedir? O que pediremos nas orações? Quem respondeu essa pergunta foi o irmão do Senhor Jesus, Tiago. Tiago foi irmão adotivo de Jesus. A Bíblia diz assim, Tiago, o irmão do Senhor. Então, irmão adotivo, ele era filho de José. Então, veja bem, ao orar, como devemos pedir? Peça, porém, com que, irmãos? Em nada, porque o que duvida é semelhante ao quê? Que é levada pelo quê? E lançado de uma para outra. Então, nesse caso, não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Quando orarmos, devemos orar com fé. A palavra fé, que vem do hebraico, quer dizer firmeza. Firmeza, segurança, certeza. Então, quando orarmos, devemos orar com aquela convicção de que vai dar certo. E se o Senhor não quiser dar, é com Ele. Mas eu estou convicto de que Ele vai me abençoar. Com certeza Ele vai abençoar. Eu não sei se daria para me contar para vocês aqui uma história, mas tempo ali, mas eu vou contar rapidinho aqui, não vou dar todos os detalhes para ficar mais objetivo. Como é que a gente ora com fé, acreditando que vai dar certo? O ano era 2003, e eu todo feliz, trabalhei 4 anos andando numa bicicleta, nas ruas do São Cristóvão do Palmeira, nesse meio, e passei a sonhar com comprar um carrinho e tirar uma habilitação. E eu tirei a habilitação, fiquei felicíssimo. Passei tudo de primeira, fiquei muito feliz. Mas vocês sabem que a habilitação ela é provisória, ela tem 1 ano que o Detran libera você para você ver o que vai acontecer, né? 1 ano depois, está tudo ok, não pegou nenhuma multa, beleza, foi um motorista exemplar.
então agora ele te dá a permanente, aí você toca o barco. Mas se pegar uma multa, perde. Então eu não peguei uma, eu peguei duas, porque eu vendi o carro para uma pessoa, deixei no meu nome e ele pegou duas gravíssimas. E eu estava na provisória. E aí rebocaram o carro, levaram para o Detran e estava no meu nome. E aí eu já vi que não tinha nem para onde correr. Ora, como é que se uma carteira provisória só tem 4 pontos, eu peguei 14, acabou. Foi o que eu aprendi lá na sala de aula, né? Na legislação. Perdi. Fiquei muito triste com isso, porque eu perdi minha carteira, que eu tanto sonhei, que tanto lutei, e agora vou ter que fazer outra. Tudo de novo, meu Deus, como é que pode? Mas aquele ano de 2003, que foi um ano assim muito abençoado para mim, como todos os outros, mas eu comecei a ver as bênçãos de Deus em 2003, porque foi o ano que eu fui batizado na igreja, foi o ano que a minha filha nasceu, foi o ano que eu comprei meu primeiro carro, foi o ano que eu tirei minha habilitação, foi o ano de muitas conquistas, esse ano de 2003. Então eu aprendi a acreditar na palavra de Deus, e uma fé, uma confiança e uma empolgação, como isso nunca se acabou, pelo menos até hoje, não sei da manhã para frente. Fiquei sempre muito feliz com Deus. Mas aí eu pensei uma coisa assim, que normalmente as pessoas não pensam. Eu pensei só comigo, eu vou orar e vou pedir a Deus que no dia 15 de outubro, que é o dia de eu receber a minha permanente lá, Deus tenha apagado lá do computador as multas, sem ninguém saber, e eu receber minha carteira e pronto. Não vou pedir a Deus, eu não tenho a quem pedir. E eu orei com tanta fé, e eu pensando comigo, estou parecendo uma criança, naquela empolgação de que vai receber o presente, né? O pai saiu para as compras, e é véspera do dia 12 de outubro, e a criança está empolgada que vai receber o presente, né? Então eu orei com tanta fé que eu estava vendo. Quando eu chegasse lá, dia 15 de outubro, não tinha nenhuma multa no computador do Detran, e eu recebi minha carteira. Só que, isso se Deus não interviesse, era impossível. E no dia 15 de outubro eu fui todo feliz, achando que quando eu chegasse lá não tinha nenhuma multa, não tinha nada, e eu ia receber. Mas era aquela fé, só a fé vai resolver isso. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a mulher olhou para mim, olhou para o computador, como quem dizia assim, esse homem não está sabendo que ele pegou 2 multas gravíssimas? E aí, perguntou se eu tinha um carro no meu nome. Quando ela perguntou isso, eu, puxa vida, por que ela perguntou isso? Aí eu disse, tenho. Placa 4432, era um golzinho quadrado e tal. Ela disse, tem 2 multas gravíssimas, você pegou aqui, você não pode receber. Você não aprendeu lá, não? Aprendi, tá bom, voltei para casa. Voltei pensando, vou orar mais, mas Deus pode apagar esse negócio lá, que Ele é o dono do mundo. Ele só não apaga se Ele não quiser, mas se Ele quiser, Ele apaga. Eu vou orar mais, e daqui um dia eu vou voltar lá de novo, como quem não quer nada, e faz de conta que eu nunca vim aqui, mas vou orar mais. E eu orei mais, Senhor, apaga. Eu não tive culpa não, Senhor, eu vendi o carro, combinei tudo com o homem lá, e contei para Deus, como eu estou contando para vocês. Por favor, Senhor, o Senhor pode, faz isso para mim, em nome de Jesus Cristo. E eu vou sentir no coração uma hora aqui, que eu vou lá de novo, como se eu não tivesse ido a primeira vez. E eu fui. E quando eu cheguei lá, aconteceu a mesma coisa. A mulher disse, você pegou 2 multas gravíssimas, você não pode receber essa carteira. Tá certo. Lembro demais, que eu saí do Detran da Messejana, descendo aqueles degrauzinhos assim, e pensando só comigo, não vou ficar chateado com Deus, não vou ficar decepcionado, Deus não fez porque Ele não quis, mas Ele pode, porque Ele abriu o mar vermelho, Ele mandou comida lá do céu, Ele faz o que Ele quiser. Eu vou para casa e vou orar agora para Deus me ajudar a tirar outra, do mesmo jeito que eu tirei essa. Mas Deus não vai deixar eu aí ao léu, abandonado. Aí orei, Senhor me ajuda e tal. Aí juntei um dinheiro, voltei na mesma autoescola lá em Messejana. E a menina da autoescola me conhecia. Quando eu cheguei lá para dar os documentos e tudo, ela disse, tu não já tirou tua habilitação um dia desse aí? Não, mas eu perdi. Aí contei para ela, né? Aí ela disse que era R$528, ainda me lembro como hoje. Aí ela disse assim, mas eu estou com tanta peninha de tu, que eu vou tirar esses 28, porque tu perdeu tua carteira. Aí eu paguei R$500 para ela. Vamos para o Detran. Fui lá no Detran para fazer o psicotécnico de novo. Quando eu chego no balcão, ela foi, eu e mais outras pessoas, aí eu fui atendido primeiro. Estou aqui no balcão, me deu o CPF, identidade, eu boto em cima do balcão. A mulher olha para o CPF, para o documento aqui, olha para o computador, olha para mim, assim, meio assustada, e disse, você está fazendo o quê? Eu disse, não, aí eu contei a história, né? Aí ela disse, não, aqui não tem multa nenhuma. Aí eu disse, não, eu peguei 2 multas, contei a história todinha. Ela disse, não. Virou o computador para o meu lado, disse, tá aí, tá vendo? Antônio Paulo dos Santos, tal, tá vendo aí? Vá ali, pague R$18,60 e volte aqui, receba o seu permanente. Não tem multa aqui não.
Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu não sei dizer o tamanho da felicidade que eu fiquei. Aí eu só sei que eu fiquei assim, aí a menina me procurando assim. Aí eu já estava lá na fila para pagar, né? Aí ela disse, ei, aí não, é aqui. Ela disse para mim, né? Aí eu disse, não, agora é aqui, agora eu estou já recebendo a minha habilitação, foi ligeiro. Aí ela ficou admirada, aí disse, vamos na autoescola. Aí me levou na autoescola de novo. Aí contou a história lá para o dono, ele ficou, rapaz, como é que foi? Eu contei a história todinha. Ele foi meter assim a mão no bolso, me lembro demais, puxou um pacote de dinheiro, devolveu meus R$500 de volta. Naquela época, essa igreja tinha sofrer é ruim, né? Tinha passado por uma reforma, que nem foi feita agora. O forro era de PVC, todinho. E eu vinha com esse dinheiro alegre, animado para doar, para ajudar a comprar o PVC. Porque eu já estava com a carteira no bolso. Me lembro demais. Então, gente, Deus abençoa, mas a gente tem que orar com o quê? Com fé, acreditando, porque ele diz aqui, quem ora sem fé é que nem as ondas do mar, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e não chega a lugar nenhum, não resolve nada. Então temos que orar com fé. Lembrando que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Tem que buscar em Deus também, que Ele vai dar, como se fosse uma ferramenta, para a gente enfrentar os embates do dia a dia. Ok? Muito bem, última pergunta de hoje. Com que intensidade devemos orar? Ou seja, com que intensidade é o mesmo que com que frequência? Devemos orar só uma vez por dia? 2 vezes? 3 vezes? Nenhuma vez? Como é que devemos fazer com relação à oração? Orar com que frequência? Esse é um dos versos bíblicos menores da Bíblia, está entre os menores. Olha o que ele diz aí, ó. Primeiro aos Tessalonicenses. Tessalonicenses é porque era uma cidade chamada Tessalônica. Aí o adjetivo Tessalonicenses, 5,17. O apóstolo Paulo disse, nesse verso, orai sem cessar. Para os que são bons em português, eu não sei se tem algum professor de português aqui, você sabe que na língua portuguesa, quando a gente usa um exagero extremo, na língua portuguesa a gente chama de hipérbole, né? Aquele exagero extremo, né? Algo que não acontece daquele jeito, mas a pessoa entende daquele jeito. Por exemplo, já viram aquela história que o Doguinho foi ali comprar uma lata de óleo para a irmã Idalete fazer o almoço. Aí ele disse que veio rápido porque ele veio voando. Já viram isso? Mãe, eu vim voando, ó. Na verdade, o Doguinho consegue voar? Não consegue, né? Aí você fala com o menino lá, a Patrícia está falando com o Guilherme, aí diz assim, Guilherme, eu já falei 1000 vezes. Mas será que ela falou mesmo 1000 vezes? Falou 3, 4 vezes, aí já se aborreceu um pouco, né? Aí ela usou a hipérbole, né? Então o apóstolo Paulo, ele usou uma hipérbole aqui também, quando ele disse assim, orai sem cessar. Então orar sem cessar seria não comer, não dormir, não fazer nada, para estar orando direto, não posso cessar, não posso parar, então vou ter que... Então, ele está falando de um estilo de vida de oração continuada, permanente, com frequência, nunca deixar de orar. Sempre orar regularmente, todos os dias. Mas por outro lado, também na língua portuguesa, quando a coisa é muito diminuída, você pega o normal e diminui, reduz para quase para o nada. Quem sabe qual é a palavra usada? É o eufemismo. Aí se diminui demais. Por exemplo, lembra do comediante que dizia que o salário era desse tamanho? Isso é eufemismo, né? Você pega uma coisa, diminuir, reduzir. Então, os cristãos têm a tendência de ser eufemista na oração. Ao invés de usar a hipérbole, orar sem cessar, continuado, são eufemistas. Oram esporadicamente, uma vez ou outra, diminui aquilo que deveria ser grande. Então, nós precisamos orar sem cessar. Orar quando acordar de manhã, orar quando for almoçar, quando for jantar, para agradecer pelo pão, orar quando for sair de casa, orar quando chegar para agradecer, orar pelos filhos que estão lá na escola, pelo marido que está trabalhando, pela saúde, pela igreja, pelos amigos, pelos familiares. Sempre tem um estilo de vida de oração, se acostumar a conversar com Deus, falar com Deus, adorar a Deus, ter o privilégio de buscar a Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Tessalônica, lá na Ásia Menor, na Turquia hoje, ele disse, irmãos, queridos, amigos, orem sem cessar. Então, orar é um privilégio. Então, não considere isso de pouca importância, isso é de grande importância. Oração. É com oração que nós conseguimos ser mais fortes.
E há um pensamento cristão muito sábio que diz: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Agora, muita oração significa muito poder. Então o poder está proporcional, está condicionado à quantidade de oração e à qualidade das orações que nós fazemos. Então, querido, hoje quando chegar em casa, lembre, não fique com vergonha, não fique acanhado, só você e Deus. Pode ser no íntimo do coração, só em pensamentos, mas conte a Deus a sua história, a sua vida, e peça a Ele auxílio, peça a Ele força, peça a Ele sabedoria, peça a Ele saúde, livramento, segurança, paz, bem-estar, prosperidade nos negócios, na vida. Abra o coração como ao seu melhor amigo e conte a sua história, conte a sua vida, conte os seus problemas, conte as suas alegrias, conte os seus dilemas. Diga que está com raiva, não sei de que lá que está ali fazendo raiva mesmo. Diga que está triste por isso ou por aquilo, mas está alegre por isso e por aquilo outro. Conte o que passa com você, não a fim de informar a Deus da sua própria vida, porque Ele já sabe, mas a fim de ter um relacionamento com o teu Criador. E Deus vai ficar feliz, vai te parabenizar, e vai te honrar, e vai te abençoar. Pode ter certeza disso, eu não tenho dúvidas. Deus seja louvado.